Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje vamos continuar esclarecendo as dúvidas dos nossos internautas. Aliás, muito obrigado pela participação de todos os internautas que acessam o nosso site. Inclusive, vão lá também assistir o nosso canal no YouTube. Correspondem conosco através dos nossos e-mails. Muito obrigado pela dica de vocês e pelas dúvidas, né? Continuaremos esclarecendo as dúvidas sobre os benefícios do INSS. Aliás, as perguntas hoje estão bastante pertinentes. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse assunto. E também vamos falar dos benefícios de se adotar um animal de estimação no quadro Espaço Pet. Esses dois são apenas dois dos assuntos que falaremos hoje aqui no programa Mega Profissionais. E abrindo o programa com chave de ouro, vamos falar sobre o poder da oração, o poder da ação de Deus e a graça que nós recebemos. Quando Deus responde às nossas orações, quando Deus nos oferece a cura através da nossa oração, da nossa persistência e da nossa fé. E aí vem a dúvida, quando você recebe uma bênção de cura, você está livre daquela doença, e vem a dúvida, será que eu posso voltar a adoecer? Inclusive, eu já ouvi relatos sobre isso, de pessoas que foram curadas e a doença voltou. Será que isso é possível? Será que é possível Deus reverter uma bênção que foi concedida a você? Será que a bênção de Deus tem prazo de validade? Ou seja, desse período até esse período você está curado. Depois disso volta a doença. Será que acontece isso? E por que talvez aconteceu isso no caso dessa pessoa que me relatou essa bênção? Vamos falar sobre isso agora? Vamos conversar com Sandra Assis Maia, que está de volta ao programa. Muito obrigado, Sandra, mais uma vez por atender o nosso convite. Aliás, você que tem uma agenda extremamente corrida e abençoada. Você trabalha em Goiás, você tem Brasília, você tem o Sistema Capilar Autoestima, hoje distribuído em outras cidades, dá assessoria para tudo isso, faz pós-graduação. Como é que você dá conta? Então, eu falo que sem eu servir ao Senhor, nada tem sentido. Tudo que é propósito de Deus na minha vida, é conquista, é bênção do Senhor. O meu coração é grato ao Senhor pelo que Ele faz na minha vida, pelas oportunidades, mas o melhor momento é servir ao Senhor, é compartilhar a palavra, compartilhar, né, a intimidade, a experiência que eu busco todos os dias com o Senhor. Eu sei exatamente o que você está falando, porque eu também fico muito feliz. E todo mundo fica muito feliz quando fala de Deus, né? Parece que vem uma alegria dentro, nós esquecemos dos nossos problemas. É, né? Uma sensação de plenitude, de completo, né? Nesse momento que você tira para ter intimidade com o Senhor, não falta nada. É como se completa. Exatamente. Essa sensação que eu tenho. Bênçãos. Quando nós recebemos bênçãos de Deus, quando nós recebemos uma bênção de cura, a pessoa pode voltar a ficar doente? Ela deu testemunho, foi curada e voltou a ficar doente. Ou seja, aquela bênção perdeu a validade. Eu até brinquei no início, com muito respeito, é claro, no programa falando, será que Deus tem um prazo de validade para a sua bênção? Será que carece essa bênção? Como é que é isso? E será que isso realmente aconteceu, na sua opinião? Como você avalia? Tudo depende muito da forma que a pessoa encara, né? Ou de que forma que a pessoa recebe essa nova oportunidade. Eu acredito que, por exemplo, eu já acompanhei alguns casos que a pessoa foi curada, ela estava desenganada, não tinha poucos dias de vida. Nossa. E Deus concedeu para ela a bênção de mais 5 anos. Então, eu conversando com essa pessoa, a doença voltou, que era um câncer, e ela falou, Sandra, eu tive os 5 anos mais completos e mais íntimos com Deus, com a minha família, foi tudo como se eu tivesse que colocar tudo em ordem, foi os anos mais felizes da minha vida. Então, a bênção dessa pessoa foi ela ter essa oportunidade. Então, de que forma que eu vejo que é bênção? De que forma que eu encaro que é bênção? De que forma que eu encaro e sou grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá?
Então, assim, não tem como a gente colocar num contexto como se fosse uma frase responder isso. Porque alguns dias uma moça acompanhou o pai, que estava infartado, também desenganado. E foram tempos muito difíceis para ela. E contando qualquer hora perder o pai. E numa oração ela pediu ao Senhor, Senhor, me dá a oportunidade, eu não convivi, eu não tive tempo com o meu pai, me dá a oportunidade de cuidar dele e ele voltar a ser aquela pessoa que ele era. E Deus concedeu. Amém. Ela cuidou 3 meses muito difíceis e Deus concedeu que o pai dela voltasse a ficar normal, ter uma vida normal. Passou alguns meses, ela perdeu o pai num acidente. Olha só. E ela me procurou e falou, Sandra, eu lutei tanto pela vida do meu pai, eu fiz tudo que eu podia fazer, ela é médica, né? Fiz tudo que eu podia, o que eu não podia fazer. E orei, o Senhor me concedeu meu pai de volta. Por que aconteceu isso? Por que eu cuidei tanto e eu perdi ele agora? Eu falei, olha, vamos agradecer ao Senhor, porque você teve a oportunidade de cuidar do seu pai, de ter mais tempo com ele, de ter tempo de relacionamento com ele. E no lugar de questionar, vamos agradecer? Sempre. E aquela pessoa naquele momento ali, ela estava super deprimida e desmotivada da vida. E naquele momento o Senhor abriu o coração dela para que ela entendesse que o Papai do Céu não foi injusto com ela. Ele deu uma grande oportunidade para ela, dela cuidar, dele ser curado, dela fazer tudo que ela pôde fazer, mas que teve o tempo. Agora eu quero falar com você sobre um outro assunto. O mesmo assunto, mas sobre um outro ângulo de visão, ou de vista. Nós temos a questão da bênção de saúde muito bem esclarecida por você agora, nesses momentos. Nós temos outras bênçãos também. Bênção de um emprego, bênção de uma casa, bênção de um relacionamento, enfim, qualquer outro tipo de bênção. E de repente a pessoa sente dúvida e a pessoa perde aquela bênção. Você já nos explicou situações que também podem ser aplicadas com relação a essas. Mas também tem um outro fator. A persistência na fé, ou enfraquecimento da fé, pode fazer que você perca uma bênção? Tem um versículo que fala que a nossa força ela é renovada, né? Se a gente confiar no Senhor, a nossa força, confia no Senhor, a sua força será renovada a cada manhã. Quando o Senhor nos coloca algo, seja uma empresa, que seja um trabalho, um casamento, qualquer coisa que seja algo de busca de oração, de perseverança, de sonho de vida, de propósito de vida, é algo que nós precisamos buscar. Se foi o Senhor que deu, o meu contato de direcionar, de administrar, de ter uma reação, um comportamento adequado, eu tenho que buscar no Senhor. Não é de mim. Se é algo celestial, se é algo sobrenatural que o Senhor me deu, então eu vou enfrentar coisas difíceis que parecem ser impossíveis, mas que vai ser possíveis, que se tornam possíveis, e eu posso falar isso, porque eu vivo isso a cada dia. E eu falo que o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, e às vezes até o que eu penso no momento, não me interessa. Interessa o que o Senhor pensa de mim e o que Ele tem para mim. E algumas vezes em oração eu falo, Senhor, que não seja o que eu penso de mim ou o que eu penso que eu sou capaz, mas que seja o que o Senhor pensa de mim. Eu quero sentir o que o Senhor sente sobre mim. E é tremendo, porque é como se renovasse, revigorasse a energia, a força. Você fala, gente, de onde vem isso? Ninguém sabe o que a Sandra passa, ninguém sabe o que o Tancredo passa, ninguém sabe o que um empreendedor passa. Sim. Ninguém sabe o que é um relacionamento, um casamento. Ninguém sabe como que é a vida a dois. Sim.
nada é fácil. Nada é fácil. Mas até que ponto essa importância, essa gratidão, essa certeza de que foi algo que eu pedi para Deus e Ele me deu, eu vou lutar por isso? Até que ponto? Então eu acho que quando fala isso, e eu achei interessante o tema, o que acontece quando a gente tem algo, é abençoado e tem medo de perder a bênção. Interessante. O medo, às vezes, ele é importante para a gente rever algumas coisas. Como que está o meu comportamento? Como que está o meu relacionamento com Deus? Porque se Ele é o meu abençoador, é Ele que me deu, é Ele que me dá a oportunidade, como que está o meu relacionamento com Ele? Porque o medo, ele nos mostra que nós não podemos atravessar a rua sem olhar para os lados. Então ele é importante também. Então nós temos que tirar essa forma engessada de pensar, eu fui abençoado, ninguém toma. Tá, mas o que você está fazendo para ninguém tomar? Que atitude, que comportamento, que reação você está tendo diante das lutas para você não perder? Então, você tem o jardim, mas você tem que cuidar dele. Exatamente. Não é isso? Ou seja, isso é relacionamento, é empresa, é trabalho, é tudo. Tudo vem do nosso comportamento, porque Deus é único. Reação. Ele é imutável. Caráter de Cristo. Exatamente. Nós temos que, muitas vezes, negar a nós mesmos a todo tempo, porque às vezes até nós duvidamos de nós mesmos. Sim. Nossa, eu não aguento mais. Nossa, agora Nos essa é difícil. autossabotamos. Às vezes nós até falamos, nossa, só faltava essa, agora essa é demais. Mas nada é demais para o Senhor. Exatamente. Nunca é demais e nada é impossível para Exatamente. Deus. Iniciamos o programa hoje falando sobre isso e temos muitas outras atrações. Muito obrigado, Sandra, pela sua participação sempre muito especial aqui no programa e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e vamos falar agora dos nossos animaizinhos de estimação, o momento fofurinha do programa. Quadro Espaço Pet com a doutora médica veterinária Luciana Fonseca. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Vamos falar de uma coisa que todo mundo já sabe, mas muitos desconhecem ainda o processo. Quais são os benefícios para se adotar um animal de estimação? Hoje nós vamos convencer todo mundo a ter bicho, né? Gente, bicho, eu falo que eles modificam a nossa vida, né? Hoje em dia ele é um membro da nossa família, como a gente tem falado. Então, às vezes pessoas de idade, né, que são sozinhas, às vezes os filhos já saíram de casa, ou mesmo que não tiveram filhos, pessoas que sofrem depressão. É importantíssimo quando você tem animal. Crianças que às vezes têm alguma doença mental, né? Seja por autismo. É comprovado, ou por síndrome de Down, é comprovado que essas crianças interagem muito melhor com os animais do que com a gente. Inclusive, a presença de animais nos hospitais
tem gerado vários benefícios para os pacientes de uma forma geral, né, doutora? Essa interação com os animais. Sim, sendo um animal saudável, hoje em dia é liberado e é inclusive interessante que se tenha crianças com síndrome de Down, crianças autistas, eles têm a recomendação hoje em dia de ter um animal, né? Eu acho uma terapia. Sim, muito. Eles interagem entre eles, né? Parece que eles se entendem. Então isso é muito importante. Quando a gente fala animal de estimação, todo mundo já associa ao cachorro, né? Sim. A animal de estimação já está traduzindo sinônimo de cachorro. Só que animal de estimação também pode ser gato. Pode. E quem tem gato fala que não queria ter cachorro. O que acontece, gente? Eu falo porque eu tenho gato e cachorro, né? Eu amo os dois. Mas o que acontece? O gato, as pessoas falam que gato é ladrão, gato é independente, gato é da casa. Gato é ladrão? Ixi, a gente escuta de tudo. Ladrão de quê? Rouba o quê? Rouba comida da mesa, rouba o trem dos outros e chega em casa e com alguma coisa dos outros. Isso é tudo mito, tá? A gente percebe que o gato, ele realmente é muito caseiro. Tem alguns gatinhos que gostam de perambular pra rua, mas eles sempre voltam. E eu posso falar assim, por conta própria, né? Os meus gatos dormem, são bem tratados, dormem com a gente na cama, com os meus filhos na cama, eles interagem com a gente. Quando alguém não tá, eles ficam miando pela casa. Então, esse fato, eles realmente interagem com as pessoas. E hoje em dia, a maior parte das pessoas de idade, ou as pessoas que às vezes têm alguma deficiência motora, às vezes você ter um cachorro, atrapalha no sentido do que? Às vezes você pode cair, tropeçar, né? O animal às vezes vem muito afoito. O gato, eles são bem mais tranquilos. Eles vêm a você quando eles querem receber carinho, né? Eles vêm até você com uma sensibilidade, às vezes para sentido que você não tá bem. Você pode perceber que o gato, ele chega próximo, né? Então eu falo, eles ajudam muito mais a gente do que a gente ajuda eles, com certeza. Bom, até agora eu te ouvi, né? É claro, eu sou entrevistador, eu preciso, né, de ouvir a minha convidada, é uma especialista muito renomada e muito respeitada na área. Agora eu vou falar como criador, né? Há mais ou menos 23 anos atrás, eu me deparei numa situação. Não é que eu não gostava de gato, não tinha nenhuma familiaridade, não tinha nenhuma procura por essa questão. Sempre tive cachorro, né, quando infância, quando pequeno, até visitar uma senhora. Fui visitar uma senhora na casa dela e ela tem um quintal muito grande. Aí eu chegando lá, estava numa época chuvosa, era Natal, era bem próximo do Natal, faltava poucas semanas, vou tentar encurtar a história. Aí eu cheguei, fui visitar, quando eu fui me despedir, saindo eu vi um miado. Eu falei, Tereza, eu tô ouvindo miado, o que é isso? Eu falei, não, isso aí é gato, eles jogam gato o tempo todo aqui, mas aí depois eles param de miar, eles vão embora. Eu falei, não, mas não pode. Cadê? Onde é que tá? Aí eu fui atrás desse miado. Aí eu vi uma gatinha, era desse tamanho assim, a gatinha, desse tamanho, mais ou menos assim. Aí eu vi a gatinha, eu fui correndo no carro, peguei um pano, enrolei ela, foi instinto. Peguei o pano, enrolei ela e falei, não, deixa eu levar pra casa. Eu levei pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, isso há 22 anos atrás, eu falei, nossa, o olho dela colado, né? Eu falei, meu Deus, e agora como é que nós vamos fazer, né? O que eu vou fazer com esse gato aqui? Só que antes de fazer isso, eu deixei ela quietinha, porque ela quis ficar, ela parou de miar. Quando ela ficou quente, ela parou de miar. Eu deixei um bom tempo lá, ela quieta. Aí depois fui ver se ela estava viva e tudo, ela queria comer. Aí quando eu vi o olho fechado, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu não sabia de nada de gato. Aí eu fui passei água boricada ali para limpar, né, o olho. Ela abriu, quando ela abriu, os olhos eram verdes. Eu falei, nossa, que olhos lindos dessa gatinha, dessa pequenininha, né? Aí eu coloquei o nome dela de Jade, essa gatinha. Aí ela gatinha cinza de rua, né? E aí ela cabia na palma da mão. Aí eu até embrulhei ela com uma meia, porque ela era tão pequenininha. E ali eu fui cuidando, né, alimentando ela e tal. E essa gata desenvolveu um relacionamento comigo muito, muito forte. E ali eu assustei nesse contato, né, muito forte com ela. Era uma coisa só. A gata conversava comigo com os olhos e olhava diretamente nos meus olhos. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa com animal. E ela tinha vida própria. Os sentimentos dela eram próprios e tudo. E ela ia, eu levava ela para o escritório. Ela ia para o escritório, ficava sentado lá e eu conversava com ela o tempo todo, ela conversando comigo, né? Ela teve ali 3 gestações. Eu não castrava, não sabia que podia castrar, tinha medo de matar ou judiar dela. Ela teve 3 gestações e todas as 3 gestações interação direta comigo. Ela só paria próximo de mim. E passou a dormir comigo também. E na minha cama eu tinha que dormir com uma perna encostada e ficar dormindo do outro lado, né? E ali foi, quase 12, 14 anos mais ou menos, né? E ela veio a falecer com câncer, né? E foi a minha maior paixão e aquela gata transformou a minha vida por completo. A Jade transformou a minha vida por completo como ser humano.
Você como pode ser perceber humano. que os gatos, eles não chegam perto de pessoas que não são pessoas boas. Eu acho que eles são extremamente sensitivos, né? Quem não gosta de bicho, eles não beiram perto. São animais extremamente limpos. Eles se lambem, higiene. Eles não fazem. Às vezes tem cliente meu que fala assim: ai, tá acontecendo uma coisa de errado, meu gato fez cocô na cama. Gente, gato não faz cocô na cama. Quando ele faz, alguma coisa tem. Ou ele tá realmente doente, ou então a bandejinha dele tá suja de terra. Hoje em dia tem bandejinha que não dá cheiro na casa. Aliás, a Jade tinha algumas peculiaridades. É igual, por exemplo, eu morava numa casa, né, há 22 anos atrás, no setor sul, então ela saía, o animal era solto, né? Ela podia estar onde estivesse. Eu chamava ela, ela voltava. Isso. Ela voltava, porque ela conhecia pelo nome dela, né? E fora as outras situações que eu não vou relatar, porque não há tempo, né, para isso. Essa gata realmente mudou a minha história e mudou a minha vida, e isso eu quero homenageá-la hoje, porque ela mudou a minha vida. Ela morreu com câncer, infelizmente, né? E para mim foi um choque. Perderam o filho, né? Depois pra dela, gente. eu peguei vários outros gatos, cheguei até um número de 30 gatos, mais ou menos, mas eu não saía pegando gato. Os gatos é que me pegavam. Aí eu não tinha condições, eu tinha que levá-los, né, para casa, e depois hoje eu já tenho um gatinho na minha casa, enfim, tem uma estrutura melhor para acomodá-los. Hoje eu já não tenho 30, né, eu já tenho 16, mas o último gato meu agora que faleceu recentemente, inclusive levei para a senhora consultar, tinha 19 anos, né? Fez São gatos 19 bem anos. cuidados. Filho da Jade. É filho da Jade. 19 anos foi que... E o irmão dele, que é gêmeo também dele, também está com 19 anos e está um garoto, pulando para tudo quanto é lugar. Coincidentemente ou não, se vocês acreditam nisso ou não, e não vou abrir parênteses para isso, há 1 ano e meio atrás, eu estava indo para o trabalho, tinha um cruzamento de carro, né? E eu estava indo para o trabalho, estava atrasado. E um movimento muito grande na avenida. E de longe eu vi um rato na rua. Eu falei, nossa, um rato atravessando a rua. Aí na hora que eu cheguei mais próximo, eu com o vidro fechado, ouvi o miado. Eu vi o miado. Eu falei, meu Deus, é um gato. E estava ali todo mundo passando. Eu falei, meu Deus, vai passar por cima. E o pessoal da obra olhando lá em cima, né, e rindo, esperando para ver a hora que ele morria, né? Que a gatinha morria. E a gatinha era muito pequena, parecia um ratinho, né? Aí eu parei o carro, virei o carro, abri as portas, todo mundo falou, tem alguma coisa? Aconteceu algum acidente? Todo mundo parando, freando. Eu abaixei, peguei a gata e levei para casa. Quando eu peguei a gata e levei, a gata é do mesmo tamanho da Jade, mesma cor da Jade, mesmos olhos da Jade. Né? Hoje ela chama Fível, porque aparecia com um rato, eu pensei que era macho, aí coloquei o nome de Fível, né? Aí eu falei, meu Deus, que é o Fível, o ratinho, né? Hoje, a Fível é uma réplica da Jade, inclusive em comportamento. Não sei como é que vocês acreditam nisso ou não, né? Inclusive, as brincadeiras com ela remeteu tudo a Jade. Fisicamente, brincadeira e o aspecto psicológico. E a gata extremamente apegada a mim também, né? Então, essas são histórias minhas, né? E que transformam a minha vida como ser humano, né? Isso é muito importante. Por isso, um depoimento pessoal nesse sentido. As pessoas têm que ter, todo mundo que tem gato, que chega lá na clínica, fala, nossa, eu nunca pensei que eu fosse ter tanto amor pro bichinho assim. É mais independente no sentido assim, você pode viajar, por exemplo, meus gatos, eu viajo, deixo um monte de comida, água, peço para alguém na minha casa ver se tá tudo bem, e eu volto e eles estão ótimos, estão em casa, então... Ah, que bom pra você. Você tem gatinho, é difícil. Mas não é nem essa questão. Eu tenho pessoas que cuidam de lá, mas eles emburram. Às vezes acontece, eles chegam emburrados também. Viu eles essa ficam. História? O gato emburrado com você? Eles às vezes não querem deitar na cama no período que a gente chega. A Jade era assim, ela emburrava comigo. Acredite ou não, a Fível emburra do mesmo jeito que a Jade. Agora, como é que você explica isso? Sim. Não sei. Agora, quando a gente tem cachorro é difícil, porque assim, você tem que levar para um hotel, levar para uma casa de alguma pessoa, né? Você tira do ambiente dele. Então, acaba sendo até mais, o custo maior para você cuidar de um cachorro do que de um gato, né? O gato, na verdade, não precisa tomar banho toda semana, igual um cachorro, né? Eles são muito limpos. Para quem mora em apartamento é ótimo, porque é um animal que não faz barulho. Telando a casa, né? Um apartamento, para ele não despencar lá de cima, é um animal que vive super bem e que não deixa mau cheiro na casa, né? A não ser, claro, que você não troque a bandejinha, né? Claro. Que é o que a gente sempre recomenda. Mas são animais extremamente dóceis, né? E eu acho isso, igual você falou, eles são muito sensitivos. Então, assim, eu tenho alguns pacientes que a gente sente que sofrem de depressão e que depois que arrumam um gato, a vida muda completamente. É como se arrumasse o melhor amigo. O gato interage. O cachorro, infelizmente o cachorro tem essa qualidade, é uma história dele. O cachorro, você bate nele, você briga com ele ou bate nele, uma coisa que eu odeio, abomino imediatamente isso. A pessoa que bate no animal é pior do que aquele animal, mais irracional do que aquele animal.
e não deve nunca ter animal. Mas se você briga com ele, ralheia com ele, ou mesmo faz alguma coisa, você brigou, ele vai embora. Sim. Tá? O gato, se você fizer isso, uns 3 dias. Porque ele só volta quando ele quer. É bem assim. Ele só reage quando ele quer. E Eles ele não olha são falsos, dentro do né? seu olho. Eles não são falsos. Gato olha dentro do seu olho e conversa com você. O cachorro dificilmente. Ele vai ficar ali apavorado, te beijar e tudo, lamber e tal. Abandonar pra qualquer um. Exatamente. O gato não. Ele olha dentro do olho e fala com você dentro do outro. Os meus na Fível, e os 3 que moram em cima na minha casa, fora os do gatinho, que ficam hoje já em área fechada, eles me esperam na garagem, conversam comigo, aí eu recebo, converso, eu tenho que brincar com eles, aí eu entro pra casa. Isso é uma rotina e acabo esquecendo os problemas. Sim, claro. Então, assim, pessoas que moram sozinhas, gente, às vezes adolescentes, assim, né, que estão na faculdade, gato é ótimo. Você chega a ter alguém te esperando, o cachorro já depende mais de você, que você esteja lá há muito tempo. Gato não, você chega lá, você pode... E muita gente me pergunta assim, mas eu moro num apartamento pequenininho. Gente, não interessa. O gato, se tiver uma caixinha de sapato, ele deita lá dentro e acha como se fosse uma cama king size. Então eles amam. Então é muito fácil e mais barato realmente cuidar de um gatinho. As vacinas são menores, né? Menos quantidade de vacinação por ano. Então são vários pontos positivos. N vantagens. Sim. Né? Para saber disso, para confirmar essa história, você vai ter que adotar um gato. Né? E adote. Porque tem vários. Na clínica dela, então, principalmente, tem Temos demais. Para Coloca adoção. o telefone lá da doutora para você adotar os gatos e você será um grande beneficiado. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada. E a gente volta já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. E o Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha. Né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta. Agora vamos falar de saúde bucal. Toda vez que nós pronunciamos essas duas palavras, todas as vezes vocês já automaticamente associam a casos difíceis, soluções que parecem ser impossíveis. Estou falando dele, o médico, o odontólogo, aquele que soluciona os casos, também conhecido como artista plástico das bocas, Dr. Eudécio de Mello, que aliás está sumido do programa. Nós estamos sentindo a sua falta aqui, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Eu o nomeei com aqueles títulos que eu acredito que sejam de conhecimento público, né? E que as pessoas falam muito. Então, automaticamente, a gente associa tais títulos, né? E também o senhor é conhecido por resolver aqueles problemas que ninguém consegue resolver, né? Ou aqueles que todo mundo achava que não tinha solução. Não é isso, doutor? A gente procura trabalhar com um universo, com todas as ferramentas que a odontologia dispõe. E os recursos são muitos, Quem passa uma vida inteira buscando, procurando, sempre encontra. Hoje isso está mais rápido, né? Porque com a internet, com o universo digital, a velocidade de mudanças e a velocidade com que nós obtemos informações é muito grande. É uma questão de buscar, estar antenado, estar ligado, e as soluções realmente elas estão aí para qualquer um. Eu acredito que seja uma questão de vontade, né? Porque quando você tem vontade de solucionar casos, quando você tem vontade de buscar respostas, você acha. Identidade profissional, né, Tancredo? Isso é uma identidade, porque há uma tendência natural do ser humano ao acomodismo. Isso é inerente do ser humano.
Porém, algumas pessoas querem fazer diferente, quer ir até onde ele é capaz, ele não aceita seus próprios limites e vai em busca de estar sempre ampliando. No nosso caso, eu não acho que isso é nenhuma vantagem, não. Uma vez que nós nos disponibilizamos a ser um profissional, seja lá qual for a área, eu acho que nada mais justo do que oferecermos as melhores soluções que formos possíveis, né, que nós obtiver condições, as melhores opções, aquilo que até onde nosso conhecimento permitir. E dá para expandir bastante, dá para buscar muito. A vantagem não é sua, mas a vantagem é de quem recebe o benefício, né? Porque o paciente mas ele paga por precisa, isso, né, Tancredo? Ele paga por isso. A gente não faz nada de graça. Pois é. Então é uma questão de honestidade, é uma questão de devolver ao cliente a confiança que ele deposita na gente. A questão do pagamento, a questão de você obter um produto, um bem, é uma situação. A questão de você resolver um problema psicológico, resolver um problema de autoestima, resolver a qualificação desse profissional no mercado de trabalho é uma outra que não tem preço, né? Essa é a grande verdade, me permita fazer essa consideração, porque realmente, claro, os bons profissionais merecem remuneração para isso, né? Agora a remuneração realmente e os benefícios são bem mais extensos, né, do que aquilo que aparenta ser. Dentro do nosso universo, os conhecimentos estão expandindo muito e infelizmente a maioria dos profissionais elas se acomodam no seu consultório fazendo aquilo. Surge aí os modismos, né? Então eles buscam aquele modismo, quer estar na onda, mas as informações elas são muito mais amplas, Tancredo. Recentemente nós estamos vivendo aí uma descoberta, uma mudança que eu gostaria muito que a sociedade, a classe médica, a classe odontológica, principalmente, aquilo que nós profissionais da odontologia podemos oferecer para os clientes de uma maneira geral, principalmente no que diz respeito a ronco, apneia, labirintites, enxaquecas, dores de cabeça de uma maneira geral, desvios de septo, dores de coluna, tudo isso faz parte do universo odontológico. Você sabe uma das coisas que me impressiona mais de tudo, Tancredo? Eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que sofrem com zumbido no ouvido, barulho de cachoeira, sensação de água dentro do ouvido, ardências, dores no ouvido, sensação de uma abelha, né? Ou quando você viaja de avião, vai principalmente na região do litoral mais baixo, aí a pressão externa, né? Há uma formação de uma pressão interna no ouvido e tampa, que normalmente a gente mastiga um chiclete, chupa uma balinha, chupa uma bala, faz uma abertura, tipo um bocejo forte, né? Aquilo, né, alivia na hora. Antigamente a TAM até oferecia essas balinhas, quando era TAM, né? Oferecia as balinhas lá na recepção. Agora realmente a extensão disso, elas são causas que gerariam várias pautas para a gente conversar aqui a respeito, né, doutor? Com certeza. Hoje o senhor trouxe para a gente sobre colapso oclusal. Colapso oclusal. O que é isso? Colapso oclusal é quando a mordida está totalmente detonada por uma série de ausências dentárias, por destruições decorrentes de bruxismo, de apertamento excessivo, associado normalmente. Então, assim, a mordida deveria ter uma certa altura e foi havendo destruição dos dentes por diversas razões, e isso houve uma redução e muitas vezes a mandíbula, a musculatura se perde, tá? Devido a essa falta de posição. Então é um colapso, não existe uma identidade correta para a mordida, ela fica perdida. Esse colapso oclusal, do ponto de vista... exemplo, deixa eu mostrar para eles. Do ponto de vista estético... Isso é um exemplo? É um exemplo. Imagina que não tem mordida lá atrás. Né? Não tem mordida lá atrás. Nem na frente. Nem na frente. Tem 3 pontos, 2 dentes, né, praticamente embaixo, toca em 3 dentes em cima. Não tem como mastigar, não tem como ter equilíbrio essa mordida. Uma vez que se corrige, dá para ficar
né, com esse universo aí. O sorriso assim, sai... Aparentemente, eu preciso ponderar isso, quem está vendo agora em casa, aparentemente pensa no impossível, né? E não pode ser. São associações com implantes dentários, a reabilitação, né? Quanto tempo, uma doutor? associação de recursos. Bom, uma situação como essa daí nós estamos falando de foi feita uma prótese total superior e um protocolo que nós chamamos de protocolo de Bradmark inferior. Isso se resolve em uma semana, Tancredo. Não tem como, doutor. Resolve. Isso Não é bastante como. conhecido já da odontologia. Volta a foto para mim. Volta aquela primeira foto aí. Isso. Esse dente aí... Porque você tira tudo isso. Você tira tudo isso, coloca vários implantes e confecciona Mas próteses. Passa a foto para frente. Isso em são uma próteses. semana? Uma semana é possível fazer isso. Tecnicamente é possível. Eu estava esperando o senhor me falar um ano. Eu estou sendo sincero, não. tá? Eu sou muito sincero. Tem aqui. diversos tipos de trabalho, tá, Tancredo? Esse aí realmente é coisa rápida. Meu o próximo Deus. trabalho, olha só, não há dente superior. Aquilo ali está um sobre o outro. Não escondeu o dente superior é daquele tamanho. Aí Isso porque o paciente é bastante ansioso, sistema nervoso alterado, e ele ao longo da vida ele foi rangendo os dentes de tal força que ele destruiu os próprios dentes. Mas com certeza não é só bruxismo aí. Com certeza, tem alteração de higienização, tem acesso, tem uma série de situações. Tá, vamos uma vez que se corrige, né, você devolve a mordida para o paciente. Todos, né? Não, nesse caso não. Nesse caso nós aproveitamos, aliás, não arrancamos nenhum, apenas acrescentamos. Porque quando a gente vê aquela situação lá, realmente a pessoa associa, não, tem que arrancar tudo tem que tirar e total, começar do zero. Não. Sempre que possível, não tiro, Tancredo. A remoção dos dentes é a minha última opção. Você já falou que isso é contra, né? É a minha última opção. Se tiver um dente, a gente aproveita. Essa paciente, por exemplo, olha só, ela está mordendo praticamente na gengiva. Você não vê os dentes inferiores. É mesmo. É um colapso total. Isso daí gera um transtorno muito grande no que diz respeito à apneia. Porque fecha muito a mordida e, infelizmente, isso vai levar ao ronco, a apneia e uma série de dores, como estava falando. A apneia pode gerar até parada respiratória. Sim, infarto, AVC. Sim, é o que aconteceu com o nosso prefeito, né, recentemente, no ano passado, não é isso? Sim. Paulo Garcia. Uma vez que se reabilita, você levanta a mordida, você cria espaço, você tira, você faz... Eu preciso perguntar, quanto tempo de trabalho? Nesse caso, realmente foi um ano. Tá. Nós alargamos as estruturas ósseas posteriores, que estava mais fino. É uma técnica que nós chamamos de split crest. Criamos osso onde não tem, fizemos regeneração óssea, depois implantes e, por último, né, a reabilitação. E ela sai com esse sorriso aí. Na verdade, esse sorriso não é só ali. Acho que o sorriso é da alma, né? Porque você vê numa situação, sai com essa... O Tancredo é muito mais do que se possa imaginar. Você devolve uma vida. Sim. Né? Devolve mastigação, só fonética. Quem tem um problema sabe, doutor. Quem tem dentes perfeitos jamais vai saber o que é isso. Exatamente. Né? Essa situação aí, olha só, ele comeu tanto os dentes, perdeu os dentes posteriores, um dente meio que entra no outro. Isso é comum para as pessoas que têm bastante bruxismo e apertamento, tá? Isso não provoca dor, não? Em algumas pessoas, muita, outras nem tanto. É interessante, né? É a natureza de cada organismo, tá? E esse paciente, evidentemente, isso aí também durou um ano e no final podemos devolver esse sorriso para ele. Fantástico, doutor. Fantástico o seu trabalho. São situações... hoje isso é de domínio público da odontologia, tá? Eu acho que o grande diferencial é você ver o paciente, né? Eu costumo dizer assim, eu não faço aquilo que eu queria fazer na boca da minha mãe, não. Eu faço o que eu gostaria para mim, tá? E com certeza eu não ia querer nada menos do que o melhor, né, Tancredo? O senhor fala que todos esses recursos estão disponíveis à odontologia de uma forma geral, né? Mas nem todos têm condições de utilizá-los como profissionais, né? Depende muito da vontade, depende do empenho de cada um, mas depende também de nascer para isso, não, doutor? Tem identidade. Porque o senhor faz cirurgias.
São cirurgias que o senhor faz ali. E aquilo ali é muito complexo. Você mexer numa situação como essa? Na verdade, a gente tem um privilégio, Tancredo, que eu atuo tanto no processo de cirurgia quanto da reabilitação e a estética. Então, eu já faço pensando isso que eu ia falar agora. No outro. Eu sei exatamente o que você está falando. Não trabalho na sua área, não sou odontólogo, né? Mas eu sou jornalista. Então, quando eu estou fazendo aqui, quando eu estou gravando o programa, eu sei exatamente o que vai ser feito depois. Então, por isso, tem a facilidade de saber todos os processos. Né? Isso facilita e dá o ganho de qualidade que todo mundo vê, mas às vezes as pessoas não entendem, né? Não sabem a extensão disso. Né? Não é do dia para a noite. Doutor, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui. Volta na próxima semana para conversar com a gente mais sobre casos desafiadores. Boas ordens. Vamos ter que fazer uma série sobre casos desafiadores com o doutor Eudécio de Mello. Muito obrigado, doutor. E o programa volta já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha. Né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre os benefícios do INSS. Aliás, todo mundo tem muitas dúvidas, todo mundo gosta muito desse assunto e precisa mesmo se informar dos seus direitos, né? Dos nossos direitos. Estou recebendo aqui as nossas colaboradoras, as advogadas, doutora Mariana Dias e doutora Ariane Aquino. Sejam bem-vindas mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Dúvidas sempre são muito pertinentes, né? E são dúvidas diversas. Hoje eu vou precisar aqui de ler, principalmente porque são dúvidas que, aliás, quero agradecer a todos vocês que têm nos mandado detalhes, né, nas perguntas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica sem saber, né, exatamente o que a pessoa quer saber. Exemplo, Jandira Rios de Brasília, um beijo para Brasília. Contribuí 15 anos para a Previdência, parei de contribuir pois fui trabalhar por conta própria. Já tem 4 anos que não contribuo. Posso fazer o recolhimento retroativo desses 4 anos? Então, Tancredo, aquela nossa velha palavra, depende. Depende. Inicialmente, a pessoa não pode simplesmente ir lá no site da Previdência e gerar os boletos. Ele tem que fazer um agendamento de atualização de cadastro junto ao INSS e pedir essa autorização para o INSS para poder fazer esse recolhimento. Como que o INSS ele fornece essa autorização? A pessoa ela tem que comprovar que ela exerceu a atividade profissional, que trabalhava, então por isso ela teria obrigação de fazer o recolhimento previdenciário. E aí, mediante essa comprovação, o INSS ele emite o boleto para a pessoa poder fazer esse recolhimento. Gente, é tão complicado assim, apesar que é só ir lá e contribuir, só lá depositar. Não. Quando tem muito tempo, assim, que a pessoa... 4 anos é muito tempo. E principalmente porque ela não era autônoma, ela era segurada empregada, então ela mudou de categoria. Então ela poder fazer esse recolhimento? Pode, eu consigo gerar esse boleto pelo site, mas eu não aconselho, porque pode ser que lá na frente o INSS ele não considere esse tempo. Às vezes numa aposentadoria por idade, por tempo de contribuição geralmente não tem muito problema, mas por idade pode ser que o INSS ele não reconheça esses 4 anos. Então é sempre ideal que a pessoa, né, realmente procure o INSS e faça essa comprovação de vínculo de trabalho. Tá? Mesmo trabalhando por conta própria. Porque essas contribuições em atraso, elas podem não valer como carência. E, inclusive, se ela... Agora ela já perdeu a qualidade de segurado, né? Já tem muitos anos que ela não paga. Hoje, se ela precisar receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, ela não tem direito, mesmo fazendo esses recolhimentos em atraso.
Então ela tem que voltar a fazer pelo menos um recolhimento em dia para que a carência dela volte a valer, né? Então, assim, e para ela readquirir isso aí, ela tem que pagar hoje, para quem perde a qualidade de segurado, tem que pagar pelo menos mais 6 meses para readquirir o direito a um benefício por incapacidade que não seja acidentário. E esse é um dos grandes problemas, né? As pessoas nunca prevêem situações como essa. Então, assim, muitas vezes é melhor que ela volte a pagar mês a mês do que pagar um valor, desembolsar um valor alto e pagar em atraso e depois não ter direito a um benefício. Que coisa, hein? Então, nesse caso, assim, seria ideal ela procurar realmente um profissional para que ele fizesse a avaliação do caso dela, porque dependendo da idade dela... Sim, porque dependendo da idade dela, não compensa ela fazer esse recolhimento. Aqui ela não me passou a idade. Né, vamos supor, ela tem 55 anos. Com 60 ela aposentaria por idade. Então ela não compensaria ela pagar esses 4 anos em atraso. Por quê? Porque por idade são exigidos somente 15 anos de contribuição. Não, mas aí por essa informação me parece então que ela é uma pessoa nova, né? Porque ela, né, a questão da idade, ela talvez não tenha essa idade, por isso que ela está, veja bem, ela contribuiu 15 anos para a Previdência. Ela parou de contribuir, né, e já tem 4 anos. Então tem mais ou menos 20 anos de contribuição. Acredito que ela não esteja com uma idade muito avançada, não. Porque assim, hoje para a mulher aposentar por tempo de contribuição são 30 anos, antes dos 60 anos de idade. Então ela tem que fazer essa conta. Eu tenho 15 anos, eu vou chegar aos 60 antes de eu pagar esses 15 anos que falta? Ou depois, para ver o que compensa ela fazer. Nossa, é mesmo, né? Eu não pensei assim. Nossa, é muita coisa, é muito detalhe. Essa é a importância do planejamento. Né? Muito detalhe. Mas vamos lá, vamos tentar esclarecer pelo menos uma quantidade um pouquinho maior hoje, porque senão vai acumulando muita gente querendo saber, muitas informações. João Dias, também de Planaltina, de Brasília. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência em Brasília. Minha irmã especial, deficiente, tem 20 anos de idade. Nunca contribuiu com o INSS. Ela pode entrar com pedido de aposentadoria por invalidez? Como a gente já tinha comentado em outros programas, a aposentadoria por invalidez, ela é só para aquela pessoa que contribui para o INSS. Então, se ela tem 20 anos de idade, nunca contribuiu, ela não vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. O que pode ser avaliado é o direito dela a um benefício assistencial. Isso vai depender do grau da incapacidade que essa doença ou deficiência gera. Isso quem vai avaliar vai ser o perito, né, do INSS. E também vai ser avaliado a renda familiar. Né, a renda também é levado em consideração essa questão? Também? Sim, porque esse é um benefício assistencial para pessoas de baixíssima renda. Então não basta só ter uma doença ou uma deficiência. Uma pessoa especial são muito altos. São muito altos. Então, se puder ter uma ajuda, um auxílio, né? Isso até me leva a um outro questionamento. Uma família que tenha um dos seus componentes ali com cuidados especiais, necessidades especiais, ela pode fazer a contribuição do INSS para aquela pessoa? Para aquele membro da família? Pode fazer o recolhimento como facultativo, né? Que é aquela pessoa que não trabalha, não tem a obrigatoriedade do recolhimento, mas quer recolher, né? Então, uma criança de 15 anos pode recolher INSS para ele? Não, ainda não, a partir dos 16. A partir de qual idade? A partir dos 16. Isso é fundamental, tá? Essa informação nós estamos passando aqui ajuda muitas famílias em todo o Brasil. Nós sabemos que o programa não é assistido somente em Goiás, Brasília, né? O programa é assistido em todo o Brasil, principalmente pela internet. Então, procure conhecer melhor sobre os direitos das crianças especiais, que têm necessidades especiais. Às vezes não é interessante a família fazer esse recolhimento, né? Às vezes a gente fica querendo salvaguardar o direito da criança, alguma coisa assim, mas vamos supor, se ela tem um recolhimento para o INSS entende que ela tem uma renda, então que ela não é dependente de ninguém. Caso os pais venham a faltar, né, ou quando ele já tiver maior de idade, pode ser que ele não tenha direito a uma pensão por morte. Então, se a incapacidade dele realmente é uma incapacidade gritante, que gera até uma interdição na esfera civil, ele terá direito a uma pensão por morte, mesmo sendo maior de idade. E mesmo não tendo contribuído?
Sim, sim, porque a pensão por morte, ela é pro dependente de quem contribuiu. Ah, tá, ok. Ó, tá vendo? São questões muito, muito importantes que merecem questionamento e cada caso é um caso, né? Vamos tentar passar um pouquinho para frente para tentar ver se eu consigo tirar algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Cárita da Conceição de Sorocaba, São Paulo. Um abraço para o pessoal de São Paulo. Um abraço, doutor Vinícius. Doutor Vinícius, que é oncologista, colaborou com a gente aqui no programa, agora está em Sorocaba, São Paulo. Quais os documentos que preciso para dar entrada na aposentadoria? Pergunta da Cárita. Porque já não tenho mais uma das minhas carteiras de trabalho, tenho 69 anos e contribuí durante 43 anos. E aí? Então, não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu nesse caso, né? Provavelmente ela já deve ter procurado a agência do INSS para conseguir o benefício e não conseguiu porque a empresa não fez o recolhimento e ela não tem a carteira para provar. Ou então ela ainda não... Ou, se ela não procurou a Previdência, então procure logo, né? Por quê? Qual que é a idade que ela deveria ter procurado já? Mulher aos 60 anos para aposentar por idade ou quando ela completou 30 anos de contribuição com qualquer idade. Ela já contribuiu 43 anos. Mas o que acontece? Muitas vezes a empresa não faz esse recolhimento para o INSS. Tá. E aí, como ela perdeu a carteira de trabalho dela, teria que saber realmente o que aconteceu. Ela teria outros lugares. Mas a empresa que não faz recolhimento para o INSS, ela é autuada. Né? Ela é fiscalizada, atuada, a menos que ela fechou e quebrou. Se essa empresa quebrou e faliu, aí realmente... Nós sabemos, né, Tancredo, que essa fiscalização não é efetiva. Então, muitas vezes a empresa passa 10 anos, 15 anos sem fiscalização. Acontece. E nunca recolhe a contribuição daquele funcionário. Assina a carteira e não faz o recolhimento. Como é que faz se não recolheu? Ela tem direito a entrar nessa aposentadoria? Se ela tivesse a carteira de trabalho, seria muito simples, porque a simples carteira de trabalho, ela é prova do tempo trabalhado. E se não tiver? Então, ela vai ter que procurar outros meios. Ela pode procurar o Ministério do Trabalho, pedir uma RAIS, que é a relação das informações, né, dos empregados. Ela pode procurar a Caixa Econômica Federal para ver se tem o extrato do FGTS, se aparece esse vínculo de emprego. Ela pode procurar a própria empresa, se a empresa ainda existir, pedir uma declaração, uma cópia do livro de registro de funcionários. O FGTS, se ela tiver já sacado o FGTS, aparece lá no extrato? Sim, consta as empresas que recolheram o FGTS. É bem mais fácil. Sim, mas às vezes o que acontece, eu não lembro exatamente quando foi, mas a Caixa ela não era o banco responsável pelo FGTS até alguns anos atrás. Tem esse detalhe. Né? A empresa ela escolhia o banco que ela queria fazer parceria e aí ela recolhia o FGTS do empregado naquele banco. Então a pessoa teria que procurar aquele banco e rezar para aquele banco não tenha fechado também, né? Porque senão aí vai também existe a possibilidade de ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa, pedindo somente a questão do reconhecimento do vínculo empregatício. Mesmo que a empresa tenha fechado. Mesmo que a empresa tenha fechado. Se o trabalhador tiver, por exemplo, testemunhas, a gente pode ingressar com a ação trabalhista, citar a empresa de forma por edital, né? Aí tem que buscar um advogado. Sim. Né? Vamos tentar responder rapidamente aqui, doutora, só sim ou não. Minha mãe paga INSS há 12 anos e já está com 67 anos de idade. Posso aposentá-la pagando o que falta? Eu acho que não tem um caso que já atingiu a idade. Eu acho que o que ele quer saber é porque, na verdade, ela já atingiu a idade, mas não atingiu a carência. Na verdade, é da Carla de Goiânia, tá? Não atingiu a carência, que é de 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Então, ela ainda está faltando 3 anos para a aposentadoria. Tem a carência completou também. O requisito da idade, mas não completou o da carência. Tá. Esse recolhimento ele não pode ser feito todo de uma vez, e não pode ser feito recolhimento, vamos dizer assim, para frente, futuro. Né? Futuro. Então, realmente, ela tem que pagar... Mês a mês? Então, falta 3 anos, ela tem que pagar 3 anos para depois entrar com a aposentadoria. Coisa, hein? Aí, novamente, eu aconselho, procura um advogado, porque pode ser que haja uma solução jurídica para ela. Às vezes, conversando na entrevista, uma coisa mais personalizada, você consegue achar. Para Carla de Goiânia, tá, Carla? Atenção, e é claro, nós não damos muita informação dos internautas, né, para não expô-los de uma certa forma, tá? Então, quando a gente vê que alguma situação assim, a gente procura não dar
muitas informações. Mas vocês podem procurar as advogadas, né? Com certeza vai ser muito bem atendidas e esclarecidas, né, em suas dúvidas. Muito obrigado, doutora Iane, muito obrigado, doutora Mariana, pela participação mais uma vez aqui no programa. Tinha que fazer só um programa só com vocês, porque as perguntas são várias, não dá para esclarecer todas, né? Mas graças a Deus nós tentamos aqui esclarecer de uma forma genérica, né? Ou seja, abrange muita gente. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esperamos todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado.